Olá, boa tarde. O primeiro NT Sul de agosto já está começando e nesta segunda-feira, início de mês, é claro que a gente vem manter você muito bem informado. E hoje a gente fala sobre o cenário político no Rio Grande do Sul. Depois de mais um fim de semana de convenções, o quadro de candidatos vai se fechando. 10 nomes já estão na disputa pelo governo. Ainda no tema eleições, uma etapa importante está em andamento. Os mesários já estão sendo chamados para confirmar presença no dia do voto, lá em outubro. Depois de 2 anos, começa em todo o Brasil o Censo Demográfico 2022. Em Cachoeira do Sul, 92 pessoas estão atuando na coleta de dados da população. O homem é morto durante caçada no interior de Cachoeira do Sul. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo vindo de um amigo. E a gente vai falar também sobre o cárcere ilegal de animais silvestres, que vem crescendo em Cachoeira do Sul. A nossa equipe conversou com o tenente Adriano Silva sobre os casos e o trabalho do Batalhão Ambiental na região. E o NT Sul abre também espaço para a sua notícia, para a sua informação. Tem algo para compartilhar? Mande no nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. Está aí na tela para você. Ou então, se você estiver assistindo ao vivo pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live que eu vejo o seu recado por aqui. Vai mandando mensagem, fique de olho nas informações desta segunda-feira, porque o NT Sul já está no ar. E a gente abre essa edição do jornal falando sobre uma das etapas mais importantes da eleição de outubro, que já teve o seu start. A convocação dos mesários. O cartório eleitoral já está fazendo contato com os convocados para confirmar a atuação deles no pleito. Eles são essenciais para a realização das eleições. Os mesários, pessoas que fazem parte do cotidiano de quase todos nós, como familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, que a cada 2 anos, no mês de outubro, dedicam pelo menos 2 de seus finais de semana para garantir que a sociedade exerça o direito de escolher seus representantes políticos e os comandantes de prefeituras, governos do estado e do país. Para a eleição de outubro próximo, os nomes já foram definidos e divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira, mais especificamente, as mulheres são a grande maioria entre os 841 convocados. Reflexo, talvez, dos números contabilizados pelo TRE gaúcho, onde elas também lideram com 53% do público votante frente a 47% de homens. A nossa próxima meta é fazer a confirmação, né, dos mesários. A gente precisa saber deles se eles vão comparecer ao dia da eleição, né, se está tudo certo, se não tem nenhum mesário com algum tipo de alegação que possa dificultar o trabalho, né, para o dia da eleição. E depois disso, com relação aos presidentes e primeiros mesários, que são as atribuições ali fundamentais na mesa, na sessão eleitoral, a gente precisa dar para eles orientações específicas, né, direcionadas para o dia da eleição, direcionadas para o trabalho com a urna eletrônica e também relacionadas à logística, né, que vai envolver essa eleição, como o recebimento da urna na véspera do dia da eleição, a entrega dos materiais e documentos no dia, né, então isso tudo precisa estar combinadinho, certo, com eles, para que tudo corra dentro do esperado. E essa rotina a Rodrimara conhece bem. Mesária é convocada desde 2014. Ela é presidente de mesa em uma sessão instalada no Colégio Bairro Carvalho, que fica no Bairro Carvalho, próximo a Fenarroz, em Cachoeira do Sul. A gente se envolve no sábado, de manhã, recebe a urna. Então, tem aquele compromisso daquelas datas, né? Esse ano, provavelmente, a gente vai ter o segundo turno, então a gente já sabe as datas direitinho, as datas das reuniões, né, que antecedem, que é o presidente e o primeiro mesário que participam das reuniões de formação, a gente faz formação. A última eleição foi online, foi horas de curso online, então a gente tem o compromisso com, né, o TRE. Mas, como eu te disse, assim, ó, é um trabalho, eu gosto de fazer e eu me sinto orgulhosa de dizer que eu sou mesária. A Justiça Eleitoral vem trabalhando pesado no combate à fake news, que são as notícias e informações falsas que circulam e se disseminam rapidamente, principalmente pelos grupos de conversa. E nessa frente, os mesários são peças importantes e estão cientes da seriedade do processo.
trabalha bastante com a questão envolvendo a fake news, nós temos sistemas de monitoramento de verdades e boatos, né? Então a gente pretende trabalhar com os mesários, com os presidentes de mesa, com os primeiros mesários, um pouquinho dessa questão para que lá no dia eles tenham elementos, ferramentas para poder orientar melhor o eleitor que procura a sessão eleitoral e mostra algum tipo de indignação, mostra algum tipo de resignação com o nosso processo eleitoral. Com 10 anos de experiência como mesário, o Dilon já foi além da função e conhece o processo eleitoral sob uma outra ótica. Antes de ser mesário, porque eu comecei a ser mesário quando ingressei no serviço público, eu trabalhei como técnico de urna, responsável por manutenção de urna eletrônica e tal. Então, eu, na minha pequenez, diria que é um assunto que não deveria ser levado para questionamento, porque as pessoas que colaboram para que esse processo eleitoral aconteça fazem um trabalho extremamente ilibado, reto, justo. A Justiça Eleitoral ela faz um trabalho e quem pode ver isso consegue visualizar que é um trabalho muito reto e correto. Então, infelizmente, são coisas que as pessoas polemizam e julgo eu uma polêmica desnecessária. Quando falo assim que é fraude, que não sei o quê, eu fico indignada, porque a gente sabe o trabalho do cartório, né? Nas formações e no dia ali, é tudo. Não tem como eu ligar um minuto antes, um segundo antes. Ela vai ligar na hora certa, a gente tem que tirar tudo, a documentação, né, que imprime tudo, junto com o pessoal, eles vão se repartindo nas sessões, porque tudo liga junto. E eles assinam a zerésima ali, tudo, né? Que marca que está tudo zerado. Eles assinam. Depois a gente confere nome por nome dos votantes. Enquanto o mesário tá fazendo essa parte no caderno, quem veio, quem não veio, a gente tem que destacar, a gente tem que marcar, né? Aí a presidente é a que faz o fechamento da urna, né? Do eletrônico. Daí a gente fecha aqui na mesa da presidente, né? E no terminal, e aí fecha na urna. E aí sai todo impresso, né? Quantas vias a gente pedir para imprimir. A minha via, a via que vai para o cartório, junto com o disquete ali, pendrive, né? E a via de todo mundo que tiver ali que pedir. Então, eles assinam, a gente tem que destacar também na parede. É tudo um protocolo bem rígido mesmo. Então, quando a gente escuta alguma coisa da mídia, na TV, jornal, ou alguém mesmo falando, né? Porque eleição, porque pode botar... Não existe isso. Não tem como. Não tem como. Eu não consigo entender isso. Porque realmente o trabalho, ele é parte de lá, né? Até chegar a nós, assim, muito tranquilo, tudo muito organizado. E se ainda restarem dúvidas, o site do TSE traz as informações corretas e seguras para o eleitor. No site do TSE ali se encontram as principais informações relacionadas ao pleito de 2022. Tem também um chatbot que é do TSE, que o pessoal pode encaminhar ali também as perguntas. Isso tudo a gente vai tentar trabalhar, repassar para eles, né? E com relação à nossa transparência, como tu abordou, né? O nosso processo eleitoral ele sempre foi transparente. E esse ano a gente vai tentar tornar ele um pouquinho mais visível para o público externo, para os partidos, para que isso fique mais tranquilo, né? Para que não se encontre muita justificativa para questionamento do nosso processo eleitoral. Para os voluntários, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, chamou de embaixadores avançados da democracia, o trabalho na eleição parece ser definido por uma mesma palavra. Uma experiência gratificante, porque, em primeiro lugar, acontece um domingo diferente, né? Porque é um reencontro, é o pessoal da mesa que já sabe que na próxima eleição vai estar junto, e sem falar em tudo aquilo que acontece durante todo o processo, de poder fazer parte, né? Sabemos de quanto lutaram para que a democracia, e hoje a gente pode fazer parte de tudo isso e ver,
né? Ver a apuração rápida, ver todo o trâmite e tu saber que tu pôde colaborar para que isso acontecesse. É um trabalho bem sério, né? Um trabalho que a gente tem que ter bastante responsabilidade, mas é gratificante no final, quando a gente encerra a sessão ali às 5h30. A gente vê que está tudo certo, né? E a gente larga porque eu sou presidente da mesa. Então, eu tenho a responsabilidade, então, de levar lá no cartório, né? O pendrive, tudo que a documentação toda, todas as assinaturas, todas as atas, né? Que são feitas. Quando a gente larga lá, tá com o dever cumprido, né? Isso não tem preço, assim. E de quebra, ainda rola uma folguinha para quem dedicou o seu tempo e se comprometeu com o trabalho durante as eleições. O final de semana, ele acaba sendo comprometido, isso não tem como negar. Mas também tem as benesses, né? Então, tu trabalha 1, folga 2, então não é algo que não há uma compensação. Ela acontece e todo mundo gosta de uma folguinha, né, durante a semana. Isso aí, um agradinho sempre faz bem, né? Especialmente para os embaixadores da democracia, os mesários que vão atuar no processo eleitoral agora no segundo semestre. Gente, foi sepultado na manhã de ontem, em Santana da Boa Vista, o corpo de Edenir Freitas dos Santos, morto por um tiro acidental na sexta-feira no interior de Cachoeira do Sul. Edenir estava em uma caçada na localidade da Mineração quando foi atingido por um disparo de arma de fogo vindo de um companheiro. Uma caçada entre amigos terminou em tragédia no interior de Cachoeira do Sul. Edenir Freitas dos Santos, de 44 anos, estava com 2 amigos e o irmão caçando javali na noite da última sexta-feira nas proximidades da Todesmad. Mesmo com pouca visibilidade, um dos amigos utilizou a arma de fogo que atingiu Edenir. Com ferimentos graves, ele foi conduzido para o HCB, porém não resistiu aos tiros. O autor do disparo foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também pelo porte ilegal de armas. Os outros 2 participantes da caçada também foram presos pelo envolvimento com armas sem registro. Ambos pagaram fiança e foram liberados. Após o ocorrido, a polícia colheu os relatos e confirmou que o projétil foi desferido de forma acidental. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou neste fim de semana a nomeação de 80 aprovados no concurso público para o setor da educação. São 40 professores para as séries iniciais e 40 para as séries finais. A gente colocou essa lista completa lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Os nomeados têm 15 dias agora, contando a partir de hoje, para se habilitar para a posse. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Eles devem procurar a Secretaria Municipal de Administração, na Rua Moron 1013, para pedir a lista de documentos necessários para a posse. Quem não puder ir até a secretaria precisa pedir a lista por e-mail. Então, atenção que a gente vai destacar aqui, adm.cachoeiradosul@gmail.com. O endereço é esse que está aparecendo aí na tela para você, adm.cachoeiradosul@gmail.com. E começaram hoje as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. O prazo vai até o dia 4 de agosto, próxima quinta-feira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para participar do ProUni, o candidato precisa ter feito o Enem e atingido a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. O acesso à Bolsa de Estudos Integral é permitido para estudantes com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para obter bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda pode chegar a 3 salários mínimos. E começa hoje em todo o Brasil o Censo Demográfico 2022. Aqui em Cachoeira do Sul, 82 recenseadores e 10 supervisores estão envolvidos nesse trabalho de coleta de dados da população. Mais detalhes a partir de agora com a Lena Caetano.
Pois é, Daniel, nós estamos aqui na agência do IBGE aqui de Cachoeira do Sul, que tem sob sua responsabilidade mais 13 municípios, é a área de abrangência da unidade local. O Diogo está com a gente, ele que coordena, é coordenador de área, para nos dar mais detalhes, Diogo. Hoje, pontapé inicial no censo 2022. As equipes saem aqui de Cachoeira do Sul. Como é que está esse trabalho, o encaminhamento do trabalho nesse primeiro dia de atividades? Então nós começamos treinando nossos recenseadores, né, na semana do dia 18 ao dia 22 de julho. Na semana passada fizemos a contratação desse pessoal, né, e a partir de hoje estamos então levando esse pessoal, nossa equipe de supervisão está levando eles até os setores censitários para iniciar o trabalho. Então como é que funciona? Cada supervisor acompanha a sua equipe de recenseadores e leva e dá as primeiras orientações no setor que ele vai trabalhar e como ele vai abordar em cada domicílio que ele chegar. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Nós temos aqui em Cachoeira uma equipe de 82 recenseadores, mais 10 supervisores. Então essa é a nossa equipe total para fazer o censo aqui no município. Bom, quem nos acompanha deve estar se perguntando neste momento o básico, né? As pessoas têm muito medo de deixar uma pessoa estranha entrar na sua casa. E aí, como é que a pessoa identifica realmente se está trabalhando, se está à frente de um funcionário, de uma pessoa do IBGE? Primeiramente, né, a nossa orientação, o nosso recenseador vai estar sempre uniformizado, né, com crachá e o colete do IBGE. E a coleta é feita com o aparelho do IBGE, né? Então é um smartphone com a capa identificada do IBGE e ali vai as informações. Então no crachá o informante ele pode verificar a foto do recenseador, bem como os dados. Se ele tiver alguma desconfiança que não é alguém do IBGE, ele pode acessar o site do IBGE e por meio da identificação do recenseador fazer essa verificação, né? Fazer o cara crachar se é realmente a pessoa do IBGE que está ali na sua casa. Eu observo que tem aqui um QR Code, né? A partir daqui que dá para fazer essa identificação. Isso, exatamente. Ele pode ler esse QR Code diretamente, né? Se ele tiver um dispositivo que permita. Ou também ele pode acessar no site direto do IBGE, inserir o número da identidade do recenseador, que vai aparecer ali o nome e a foto também. O censo prevê 2 questionários, aplicação de 2 questionários, né? Qual é a diferença desses questionários e quando eles são aplicados? Pois é, nós temos a possibilidade de, ao chegar no domicílio, ser selecionado ou o questionário básico ou o questionário de amostra. Qual é a diferença? O questionário básico ele é um questionário mais simplificado, ele possui apenas 26 questões. Então ele conta com a relação, né, dos moradores daquele domicílio e alguns dados simples, como data de nascimento, rendimento somente do responsável. Então são dados bem simples. Esse questionário é aplicado em 90% dos domicílios. E nós temos um questionário mais completo, que é o chamado questionário de amostra, que é aplicado em 10% dos domicílios. Esse questionário já tem questões mais específicas sobre, por exemplo, trabalho que as pessoas executam, dados de fecundidade, mortalidade. Então é um questionário mais abrangente. Também não é tão grande, ele tem 77 questões. Então será aplicado em apenas 10%. Como é feita essa seleção? Na hora que o recenseador chegar no domicílio e abrir no seu aparelho, é que vai abrir ou o questionário de amostra ou o básico. O pessoal não precisa desconfiar então, no momento que o vizinho disse, olha, eu respondi o censo e foram só 20 e poucas perguntas e de repente começar a responder várias perguntas, é porque ele foi selecionado para aquele questionário especial. Isso, exatamente. O questionário mais amplo, né, 77 questões, ou seja, é 3 vezes o número de questões do questionário básico, né, mas são questões assim simples, como eu mesmo falei, questões de trabalho, educação, rendimento, né, que é o dado um pouco mais sensível, mas a questão do rendimento, o morador pode ele mesmo fazer o auto-preenchimento, se ele não quiser prestar essa informação verbal para o nosso recenseador. O recenseador pode entregar o aparelho para ele no momento e ele fazer. O recenseador, sequer o recenseador terá acesso a essa informação individual. Importante destacar que essas informações que são prestadas, além de ser muito importantes, elas são para fins estatísticos e sigilosas. Depois que elas entram nos nossos sistemas, elas viram números, né? Então não é identificado de que pessoa é aquela informação. Importante falar isso para dar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas responder realmente a realidade. Eu acho que outro aspecto a se destacar também com relação a isso é a questão também da sinceridade nas respostas, né? Isso é muito importante, né? Esses dados, assim, o último censo demográfico foi feito em 2010. Então nós temos aí uma carência de 12 anos de dados estatísticos, né? E a única operação que vai a todos os domicílios é o censo demográfico. Tanto é que os próprios municípios nos deram um apoio e fazer uma campanha junto ao governo federal para liberar os recursos para fazer o censo, né? Porque
os próprios municípios estavam carentes desses dados para fazer os planejamentos para a sua própria população. Então a gente solicita às pessoas que prestem as informações corretas, porque isso aí garante o sucesso da nossa operação e o futuro, né, que nos próximos 10 anos nós vamos usar esses dados para trabalhar. Qual é a previsão de encerramento desse trabalho? Então nós estamos começando hoje, né, dia 1º de agosto, a coleta propriamente dita. É claro que já tem sido feito um trabalho antecipado para preparar tudo isso, mas a conclusão nossa prevista é para o final do ano. Então nós vamos estar fortemente indo nos domicílios até o final de outubro, depois novembro e dezembro para fazer alguma coisa que falta e terminar toda a supervisão do trabalho. Então, final do ano é a nossa previsão de estar encerrando o censo e já podendo divulgar os primeiros dados para a população. Importante destacar também que esse trabalho também é efetuado no interior, né? Na cidade, nos núcleos do interior de todos os municípios, de todas as cidades do Brasil. Sim, o objetivo do censo, né, como o próprio nome diz, é ir a todos os domicílios. Então, a gente vai na zona urbana e na zona rural. Então a gente faz o registro, a atualização de todas as unidades existentes, incluindo as novas que foram construídas de 2010 para cá, quando foi a última operação, excluindo o que não há mais. E então é feito em todos os domicílios. Então todo mundo vai estar recebendo o nosso recenseador. Ok. Obrigado pelas informações, sucesso para vocês e bom trabalho. Daniel, aí estão as informações, você que nos acompanha, a partir de hoje então, equipe do IBGE está nas ruas, poderá bater e deverá bater em algum momento na sua casa, atenda, responda com sinceridade todas as perguntas, o pessoal vai estar identificado com crachá, tem QR Code se você quiser conferir a identidade da pessoa, mas responda que a equipe do IBGE precisa para que a partir daí desse trabalho possa ser traçada e desenhada uma nova e atual fotografia da realidade do Brasil e dos brasileiros. Contigo no estúdio, Daniel. Muito obrigado, Lena, pelas informações. É isso, precisamos conhecer o perfil da nossa população, não é, para que políticas públicas sejam implementadas para que as pessoas possam viver melhor, né? Bom, agora nós vamos ver os recadinhos da nossa audiência, do telespectador, da telespectadora. E eu, como sempre faço aqui no Telejornal NTSul, quero te convidar a fazer parte do nosso jornalismo, contar a sua notícia, reportar aquilo que acontece onde você está, na sua rua, no seu bairro, fazer uma homenagem, comentar uma das reportagens que estão no ar aqui. Fique à vontade, viu, para dar a sua opinião. Sua opinião é sempre muito bem-vinda por aqui. Para participar é bem simples, você pode escolher o WhatsApp, o número é o 51997697129, número na tela para você, e eu repito para você anotar aí com tranquilidade no seu telefone celular ou para anotar a caneta que seja e depois salvar aí, 51997697129. Você pode mandar áudio, pode mandar um vídeo, pode mandar foto ou simplesmente o texto e a gente põe na telinha. E no Facebook, lá na nossa live, mesmo conteúdo que vai ao ar na TV tá no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui no Face a Vânia Rocha, mandando seu boa tarde. Obrigado, Vânia, pela participação. A Marília Freitas passa por aqui, o Vinícius também tá com a gente. Muito obrigado a todos vocês, de coração, pelas mensagens na nossa página do Facebook. Agora nós vamos para a tela para ver os recados do nosso WhatsApp. A Gessi Moreira, aqui na Guajuvira, estamos com a lâmpada queimada há quase 1 ano. Fizemos pedido e nada. Todo mês a gente paga por iluminação pública. Pois é, né, Gessi? Paga pela iluminação e quando chega a noite precisa da iluminação para segurança, para que as pessoas possam andar com calma. Não tem luz. Alô, setor de iluminação, né? É preciso resolver esses casos. Ou então não pode fazer a cobrança, né? Quem mais? Marta Freitas está com a gente aqui, mora na rua Telmo Loureiro, no Prado. Aqui estamos às escuras de noite, só 2 lâmpadas funcionam. É um descaso da prefeitura, espero que troquem as lâmpadas, conta aqui a Marta. Obrigado, Marta, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados, você que está em casa também pode participar, contando aquilo que ocorre, onde você está, no seu bairro, na sua rua. Esse é um espaço democrático que a gente abre diariamente, justamente para a comunidade se expressar. Intervalo agora, mas é coisa rápida, não sai daí, porque na volta a gente fala sobre o cenário político no Rio Grande do Sul. Depois de mais um fim de semana de convenções, o quadro de candidatos vai se fechando. 10 nomes já estão na disputa pelo governo. Cárcere ilegal de animais silvestres também é assunto aqui. Esse problema vem crescendo em Cachoeira do Sul e a nossa equipe conversou com o tenente Adriano Silva sobre os casos e o trabalho do Batalhão Ambiental na região. E você vai conferir também a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para o restante do território gaúcho.
É logo depois dos comerciais. Continue com a gente. Meio-dia e 30, o Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente no comecinho de uma nova semana, de um novo mês, né? Mês de agosto começando agora. E aqui estamos para atualizar você sobre as informações mais importantes do dia. Gente, uma chuva de meteoros está no seu pico máximo desde sexta-feira, dia 29. As imagens que você vai conferir agora aí na tela são das câmeras do Observatório Heller-Jung, instaladas em Porto Alegre, Gramado, Novo Hamburgo e Taquara. Essa é a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Esses meteoros são fragmentos do cometa 96P Machholz, descoberto em 1986 por Donald Machholz. As imagens que você confere aí são sobreposições dos meteoros, ou seja, são vários registros deles numa mesma foto. Bom, e nessa última madrugada, um dos meteoros da chuva explodiu depois de entrar na atmosfera na área de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. O fenômeno durou 0,88 segundo, ou seja, menos de um segundo, 88 milésimos. Aí na tela você vê a imagem desse momento, também registrado por uma das câmeras do Observatório Heller-Jung. O meteoro ingressou na atmosfera a uma altitude de aproximadamente 92 quilômetros e explodiu, se extinguindo a uma altitude de 73 quilômetros. Que ele permaneça por lá, né? Bom, e agora é hora da gente falar das questões climáticas, falar sobre o tempo. Esta segunda-feira que amanheceu com muita cerração, tempo realmente bastante fechado. E a gente vai dar uma olhadinha agora na nossa câmera ao vivo. E essa condição continua aqui em Cachoeira do Sul. Nesse momento, né, estamos agora já meio-dia e 32 e olha só como é que está o tempo por aqui. Aos pouquinhos a cerração vai passando, né, a gente já vê que essa condição está mais alta apenas com o tempo nublado e espera-se aí, portanto, que o sol apareça à tarde. E é o que a gente vai ver agora. Vamos ver como fica o tempo nesta segunda e também pelos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. E eu já adianto que a semana vai ser menos fria do que o fim de semana, mas com chance de chuva. Você vai ver agora todos os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com uma cerração forte, com baixíssima visibilidade. Apesar dessa umidade logo cedo, ao longo do dia o sol predomina. Temperatura mínima 8 graus e máxima 19. Terça-feira vai ter sol e períodos com mais nebulosidade e alguns prognósticos apontam possibilidade de chuva para a região de Cachoeira. Mínima 12 graus, máxima 21. Quarta-feira deve ter sol e nuvens com chance de pancadas isoladas de chuva. Mínima 15 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado gaúcho nesta segunda-feira. O que ocorreu no fim de semana se repete hoje em boa parte do Rio Grande do Sul. A madrugada e o período da manhã tiveram nevoeiro ou nuvens baixas em diversos pontos do centro, leste e também do sul gaúcho, que somente se dissipam no final da manhã, dando lugar ao sol e uma tarde de tempo muito aberto. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Também 21 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, litoral norte do estado, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. Dois acidentes foram registrados nesse final de semana na BR-290. O primeiro deixou 6 pessoas feridas no quilômetro 118, em Eldorado do Sul. A equipe dos bombeiros encontrou um carro caído no barranco, já com 2 vítimas do lado de fora. O outro veículo foi encontrado com uma pessoa presa às ferragens, sendo necessário o uso de equipamentos de corte para o resgate. O segundo acidente aconteceu em São Gabriel. Colisão entre 2 veículos foi na altura do quilômetro 453. 3 jovens, entre 16 e 19 anos, morreram na hora. O condutor do segundo veículo, um homem de 31 anos, também não resistiu ao impacto da batida. Notícias tristes, trágicas, né, relacionadas à BR-290, um assunto que a gente vem pautando aqui no Telejornal NT Sul nas últimas edições,
pela necessidade de manutenção da via, que tem condições precárias em alguns pontos, com falta de sinalização, muitas ondulações na pista, buracos, e perdão pela redundância, mas uma estrada de pista simples, isso significa que o condutor vai fazer um desvio em dado momento e aí a chance da colisão frontal, que normalmente é uma das mais mortais, termina acontecendo. Portanto, é necessário que os governos se engajem nesse assunto e que a 290 tenha um desfecho. Bom, nós vamos ver agora a participação dos telespectadores em mais um bloco de interatividade. No nosso WhatsApp você pode participar pelo 51997697129. Repito para você, 51997697129. E no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Carmen Moraes, mandando seu boa tarde. Obrigado, Carmen, pela companhia. O Zeno Fonseca também ligado com a gente. O Daniel Moraes, estamos ligadinhos aqui no Parque Primavera. Obrigado, Daniel. Um abraço para todos os amigos aí no Parque Primavera, aqui em Cachoeira do Sul. A Cleusa Aparecida de Oliveira Silveira. Boa tarde a todos. Gostaria de homenagear o meu esposo que está de aniversário hoje, Vilmar Silveira. Alô, Vilmar, grande abraço para você. Receba aí o carinho da Cleusa e de toda a equipe aqui do Telejornal NT Sul também. Vamos ver agora mais recados na nossa telinha e a produção me alerta que tem várias solicitações dos nossos telespectadores por serviços relacionados à iluminação pública. Então vamos ver aqui as mensagens que chegam para a gente. A Sabrina, o loteamento Figueiras, também está às escuras. Eu e vários moradores já solicitamos aos órgãos competentes e até agora nada. Obrigado, Sabrina, pela participação. O loteamento Figueiras, inclusive, é um loteamento mais novo, recente aqui em Cachoeira do Sul. Tem muitas casas ali ainda em construção. Então é um espaço que realmente a iluminação é fundamental para que daqui a pouco a gente não tenha aí o início de furtos ou outras situações mais graves. É importante que a Prefeitura dê atenção. José Itamar também está com a gente. Aqui no Passo do Moura, ao lado do Colégio Taufik Germano, tem 2 lâmpadas queimadas. Já foi reclamado várias vezes e não foi feito nada. Obrigado, José, pela participação com a gente aqui no NT Sul. Vamos voltar aqui a Beloni. Aqui no bairro Ponte Verde, ainda estamos sem luz, nos postes na esquina e na frente da minha casa. Nós pagamos impostos. É a rua Leopoldo Souza. Obrigado, Beloni, também pela participação. Está aí, portanto, as mensagens, não é, dos nossos telespectadores reivindicando a colocação da iluminação pública em vários pontos de Cachoeira do Sul. E você que está em casa, tem algo a relatar também? Quer comentar uma das nossas reportagens? Fique à vontade, corre aí para as nossas redes sociais, no Facebook, pode ser no nosso WhatsApp também, mande a sua mensagem e faça parte aqui do nosso jornalismo. Gostamos muito de ter você fazendo parte da nossa programação aqui na TV Novo Tempo. E faltando pouco mais de 2 meses para o primeiro turno das eleições, o Rio Grande do Sul já tem pelo menos 10 nomes confirmados em convenções para a disputa à vaga no Palácio Piratini. O final de semana confirmou os nomes de Eduardo Leite e Luiz Carlos Reis, pelo PSDB e Progressistas, respectivamente. PT e PSOL também selaram aliança, confirmando Edgar Preto na cabeça de chapa, com Pedro Ruas como vice. PCdoB não compareceu ao evento. O final de semana foi de definições para tucanos, progressistas, MDBistas e Federação da Esquerda. Eduardo Leite, ex-governador do estado, teve o nome chancelado pela executiva tucana para concorrer ao governo do estado. Como vice na chapa, o MDBista Gabriel Souza, que chegou a anunciar sua candidatura ao governo do estado como cabeça de chapa. O MDB definiu em convenção o apoio a Leite, que tenta reconquistar o comando do estado, posição que manteve de 2019 até o início deste ano, quando renunciou com planos de concorrer à presidência do Brasil. O apoio dos MDBistas aos tucanos aconteceu em votação apertada. Foram 239 votos favoráveis à aliança contra 212 contrários. Essa é a primeira vez na história das eleições gaúchas em que o partido, o MDB, não apresenta candidatura própria. No sábado, os progressistas chancelaram o nome do senador Luiz Carlos Reis como candidato a governador, compondo a chapa como vice a vereadora de Porto Alegre, Tanise Sabino, do PTB. Na convenção, o Progressistas confirmou o nome da também vereadora da capital gaúcha, Nádia Gerhardt, a comandante Nádia,
na disputa ao Senado Federal. Na Federação da Esquerda, o PCdoB não compareceu à convenção que selou a aliança entre PT e PSOL com a desistência de Pedro Ruas pela disputa ao Piratini. O vereador será vice na chapa do deputado estadual Edgar Preto, preferencial do Partido dos Trabalhadores, união inédita no estado gaúcho. A ausência dos comunistas na convenção se deve à insatisfação da sigla após perder a indicação da primeira suplência no Senado de Olívio Dutra para Roberto Robaina, do PSOL. O nome do PCdoB era do presidente da sigla, Juliano Roso, como candidato ao Senado. O encontro entre os três partidos, agendado para esta segunda-feira, deve servir para aparar arestas. Passadas as convenções, partidos e federações têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. O primeiro turno ocorre no dia 2 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação será no dia 30 de outubro. A propaganda eleitoral na internet e nas ruas está liberada a partir do dia 16 de agosto. Com o final desse período de convenções, os 10 nomes confirmados na corrida ao Piratini até o momento são Beto Albuquerque pelo PSB, Carlos Messala pelo PCB, Edgar Preto pelo PT, Eduardo Leite pelo PSDB, Luiz Carlos Heinze pelo Progressistas, Onyx Lorenzoni pelo PL, Rejane Oliveira pelo PSTU, Ricardo Jobim é o nome do Novo, Roberto Argenta representa o PSC e Carlos Eduardo Vieira da Cunha concorre pelo PDT. O empresário Ricardo Miller, proprietário do terreno da antiga Kerber, aqui em Cachoeira do Sul, vai ocupar hoje à tarde a tribuna popular durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O terreno dele está na mira da prefeitura para sediar o centro administrativo. Na fala, o empresário vai apresentar o projeto de um centro comercial que planeja construir no terreno. Miller pretende reverter o processo de desapropriação da área iniciado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Na edição de amanhã do NT Sul, a gente volta a falar sobre esse tema que tem gerado discussões na cidade. Cerca de 1.100.000 pessoas não têm nada para comer no Rio Grande do Sul. Para a gente ter uma ideia desse número, o valor representa quase a população inteira de Porto Alegre. Se incluirmos o número de pessoas que têm acesso à comida, mas que apresentam algum grau de insegurança alimentar, chegamos a aproximadamente metade da população gaúcha. A gente já está acostumado. Fazer o quê, né? Virou rotina não saber quando será a próxima refeição. Às vezes, a Lourdes e o filho João Pedro buscam almoço em uma entidade assistencial. Já para a janta, dependem de doações, que têm sido cada vez menores. A polenta que havia nas panelas já terminou. E só resta o azeite na cozinha improvisada. Para hoje já não tem, para hoje está muito difícil aqui. Para nós que é morador na rua, só dependemos de doações, né, como vocês podem ver. E o fogo nós fizemos assim, né, na lenha, porque, né, morador de rua não tem direito a nada, né. E é isso. E como vai ser a janta hoje? Olha, a janta nós dependemos só de alguma caridade. Se tiver, nós vamos comer. Se não tiver, tem que passar fome, como sempre. Nos últimos anos, a fome é realidade para um número cada vez maior de famílias, segundo o mais recente estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Apenas 51,8% da população do estado se alimenta bem, fazendo no mínimo 3 refeições por dia. A pesquisa mostra que 2 em cada 10 famílias gaúchas sofrem com a falta de comida. A situação é mais grave em periferias urbanas e em pequenas propriedades rurais. E a fome aqui no estado, ela está concentrada na periferia, nas periferias urbanas, e ela é mais violenta nos lares que são chefiados por mulheres, mãe solo, ou lares onde o chefe de família é negro ou negra, e principalmente dobrou a fome nos lares onde tem criança de 0 a 10 anos. Por outro lado, a fome do ponto de vista proporcional, ela é maior ainda na agricultura familiar. Aqueles e aquelas que produzem alimentos hoje, o percentual é de 38% entre os que não têm nada para comer e as casas onde estão faltando comida. Para enfrentar esse grave cenário, é necessário investimento público. A pesquisa da Rede Pensan,
né, que é o inquérito da insegurança alimentar, ela é muito categórica em dizer que a fome ela voltou para o país por conta do desmonte das políticas públicas iniciado em 2016. A pandemia agravou, sim, né, mas a pandemia não foi a responsável pela volta da fome. Programas como, né, o Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, a questão da má gestão do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é o PNAE, né, e o fim, inclusive, do CONSEA Nacional, que é o órgão de controle social, são identificados pela pesquisa como os principais fatores pelo retrocesso. Nos dias 27 e 28 de julho, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul realiza uma conferência na Assembleia Legislativa a fim de debater o tema. O objetivo é criar um plano de diretrizes para enfrentamento da fome que será apresentado ao governo do estado. Situação triste, lamentável, né? E, inclusive, em pleno século XXI, muitos programas ainda existem, mas muitas pessoas terminam não tendo acesso a esses programas. A gente, inclusive, contou isso em algumas reportagens, especialmente ao longo da pandemia, e a gente viu como determinados grupos, mesmo tendo os programas governamentais, por vezes não conseguem se inserir, não conseguem efetivamente receber esses incentivos, essas ajudas, e aí, portanto, está a realidade de muitas famílias do Brasil, né? Gente, o cárcere ilegal de animais silvestres vem crescendo em 2022 na região de Cachoeira do Sul. Nesses últimos 60 dias, 2 operações foram realizadas pelos policiais do 2º Batalhão Ambiental. Na grande maioria, os pássaros são as principais vítimas desses cativeiros ilegais. Em entrevista para nossa equipe, o tenente Adriano Silva, comandante do 2º Batalhão Ambiental, atualizou sobre os casos e detalhou parte do trabalho que a corporação vem realizando aqui na região. Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul, é com bastante frequência que a gente relata aqui durante a nossa programação as ações da Patrulha Ambiental aqui de Cachoeira do Sul, essas ações que se resumem aqui no município de Cachoeira do Sul, também no interior e em toda a abrangência que o pelotão atua aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul, essa parceria juntamente com o município de Rio Pardo, com o pelotão de Rio Pardo, que se dividem nesse trabalho de proteção ambiental aqui na nossa região. A gente tem relatado com bastante frequência a apreensão de animais silvestres e principalmente pássaros aqui em Cachoeira do Sul. E ao meu lado está o tenente Adriano, comandante aqui da Patran, tenente, sobre esse número que se parece talvez um pouco elevado, essa apreensão de animais silvestres, especificamente se tratando de pássaros. Fala um pouco sobre essa atuação de vocês nessa época do ano. A gente sabe que a Patran, ela atua, a atuação dela durante o ano ela é muito completa, porque são várias situações específicas onde essa apreensão se concentra. A gente fala de aves, tem de peixes na época da piracema, semana determinada para o consumo do peixe. Resume um pouco sobre, principalmente, essa questão envolvendo pássaros que vem crescendo nesses últimos dias. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a nossa atuação do 2º Pelotão Ambiental de Cachoeira do Sul, ela se resume em relativo à Operação Força Verde Passeriformes, né, que é uma operação estabelecida pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, e dentro dessa programação a gente faz as nossas intervenções em busca desses animais, desses pássaros, né, que estão presos em cativeiros de forma ilegal, contrariando a legislação vigente. Confirmado, né, o pássaro em cativeiro de forma ilegal, ele é apreendido, né, esses animais. O autor ele é encaminhado ao Poder Judiciário e nós encaminhamos esses pássaros, primeiramente, a um acompanhamento médico-veterinário, juntamente com biólogos capacitados, né, para fazer uma triagem desses pássaros e atestar se ele está apto ou não para a soltura. Estando apto para retornar à natureza, eles são soltos em um local designados, né, pelo médico veterinário ou pelo biólogo responsável pelo laudo, e demais, os que não têm condições de retornar à natureza são encaminhados para os CETAS do IBAMA em Porto Alegre. Surpreende a corporação esse número um pouco mais elevado durante esse período de apreensão de pássaros silvestres?
Surpreende, mas também a gente está constatando nas nossas operações e nossas intervenções contra esses crimes contra a fauna, que muito desses criadores que hoje passaram por esses procedimentos do pelotão ambiental fazem desta atividade uma maneira de auferir lucro com esses pássaros em cativeiro. Então, nós estamos trabalhando de uma maneira bastante enérgica, bastante forte, para coibir esse tipo de atividade de forma ilegal. Aqui em Cachoeira do Sul, e eu falo também em Rio Pardo, é uma cidade ribeirinha, né? Fica às margens do rio Jacuí e, consequentemente, a pesca ela é muito explorada. Existem os pescadores que têm o registro, têm a situação legal de capturar esse peixe e tem a pesca ilegal, principalmente durante os períodos de piracema, que é um trabalho muito forte no verão por parte aqui da Patran. Vocês já estão atentos a essa questão relacionada à pesca ilegal aqui em Cachoeira do Sul, pegando toda essa margem do rio Jacuí? Sim, sim. As nossas atividades, em que pese a piracema na nossa bacia, ela é de 1º de novembro a 31 de janeiro, nós exercemos nossos patrulhamentos, nossas intervenções no rio durante o ano todo. E toda aquela pesca que é de forma irregular, nós adotamos as providências que está na lei dos crimes ambientais e também para proteger também aquele pescador profissional que faz dessa atividade a sua subsistência da sua família. Então, as nossas intervenções, que são feitas basicamente no rio Jacuí, elas não têm uma solução de descontinuidade, elas permanecem durante o ano todo, uma intervenção muito forte para coibir esse tipo de crime de pesca. Outra questão importante nessas abordagens sobre a arma de fogo, que é um ponto onde o patrulhamento ele chega um pouco mais pesado e mais firme nesse tipo de ação. Isso é algo que preocupa vocês, além de explorar a fauna de uma maneira ilegal e ainda portar essa arma de fogo em acampamentos, enfim, durante as caçadas ilegais, isso também preocupa porque essas armas, na grande maioria, não têm esse registro? Sim, a grande maioria das armas apreendidas pelo pelotão ambiental de Cachoeira do Sul, elas não possuem registros. Nós já, inclusive, apreendemos armas furtadas, né? E preocupa no seguinte sentido, que muitas vezes, e na grande totalidade, as pessoas que estão no poder desse armamento, elas não têm nenhuma capacidade técnica para usá-las. Então, muitas vezes isso aí pode virar um confronto, né? O que a gente não prima, nós nunca queremos esse confronto, mas a gente sempre atua de maneira a reprimir isso aí, porque hoje o maior índice de armas de fogo na nossa região, principalmente armas de caça, elas são destinadas para a caça ilegal, e também para o que eu pego também, faço uma ressalva, nos crimes de abigeato, né? O que muito preocupa o produtor rural, né? O agropecuarista. Então, nós estamos batendo forte em cima dessa situação para tentar coibir. Já que falaste no assunto, a questão do abigeato, né, uma preocupação geral da Brigada Militar, do 35º Batalhão aqui, e consequentemente pega a Patran também sobre essa questão do patrulhamento. Hoje o abigeato, ele preocupa aqui em Cachoeira do Sul? O abigeato, ele preocupa, né, em todas as regiões, sempre vai ser um dos nossos focos coibir esse tipo de crime. Mas tanto o 2º BABM, no caso hoje aqui representado pelo 2º Pelotão Militar Ambiental, e também a nossa unidade vizinha, né, co-irmã, o 35 BPM, trabalhamos fortes para coibir esse tipo de crime e levar uma tranquilidade ao nosso produtor rural, ao nosso morador mais longínquo. Tá certo. Tenente, para a gente finalizar, o que tem programado dentro do patrulhamento para o futuro, enfim, acompanhamento especial, que talvez a população, porque a gente sabe que o trabalho de vocês ele é conjunto com a comunidade, né? Existem as denúncias, enfim, vocês vão averiguar e a partir daquela avaliação, há a punição ou não, a avaliação determinada da corporação. O que tem programado para o futuro e se alguém tiver uma situação que desconfie de um crime ambiental, como entrar em contato com o patrulhamento? Bom, as nossas programações para o futuro, né, elas são programações de coibir, né, de forma firme, os crimes contra a fauna, contra a flora e crimes de poluição ambiental. Tá? E a pessoa que tiver alguma denúncia relacionada aos
fatos que eu elenquei agora há pouco, ela pode fazer um contato conosco através do telefone 51 984 150 264, que é o número funcional do Pelotão Militar Ambiental, e nós teremos o prazer de bem atender a população. Tá certo. Obrigado pelo relato e bom trabalho à frente da Patran. Muito obrigado, estamos à disposição. Tá certo, Daniel, o relato do Tenente Adriano, que comanda essa questão envolvendo a patrulha ambiental aqui de Cachoeira do Sul e também de toda a região, principalmente num trabalho mais forte aqui no interior do município, atuação também muito presente no Rio Jacuí, principalmente no período de Piracema. O tenente resumindo esse trabalho do patrulhamento aqui na região central de Cachoeira do Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora nós vamos, mais uma vez, dar voz para você que está em casa e quer participar com a gente. Mande seu recadinho, mande a sua informação, a sua opinião também sobre as principais notícias do dia. Nossas redes sociais estão sempre inteiramente à sua disposição, tá bom? Pode ser aí no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Mais uma vez eu vou aqui para a nossa página do Face para dar uma olhadinha nos recados que chegam para a gente. A Isabel está comentando a reportagem sobre insegurança alimentar. Nós trouxemos números aqui do estado do Rio Grande do Sul, são números inclusive alarmantes, né? Números bem altos de pessoas que passam por essa situação de insegurança alimentar. E a Isabel diz aqui o seguinte: alimentos caros, as pessoas que ganham um alimento, que ganham um salário pelo menos, diz ela aqui, não conseguem comprar o básico. Poderiam trocar com políticos, diz aqui, ganhando um salário mínimo e aumentando o salário do trabalhador, sugere a Isabel. Obrigado, Isabel, pela participação. Jones Martins também está com a gente aqui e ele diz aqui, boa tarde, a respeito das urnas, atacar o sistema e todos os trabalhadores e mesários é um grande retrocesso. Mais cedo a gente trouxe reportagem aqui, né, falando sobre os mesários que já estão sendo convocados para as eleições que acontecem em outubro. A Lucimere Beck está com a gente aqui, a Suzana Hernandes, obrigado a vocês pelos recados. Vamos aqui para a tela. No nosso WhatsApp, a Vânia Rocha, parabéns à Polícia Ambiental, estão fazendo um ótimo trabalho. Ninguém gosta de ficar preso, então os bichinhos também não. Obrigado, Vânia, pela participação. Ótima tarde aí para você. A Isolina está participando. Aqui na Rua General Portinho, estamos sem luz também, lâmpadas queimadas. Obrigado, Isolina, pela participação. Torcemos que se resolva logo, né? Quem mais? Magda Couto. Mudamos para Cachoeira no fim de março e em abril procuramos o cartório, mas não conseguimos transferir nossos títulos para cá. O senhor que nos atendeu falou que teríamos que estar morando há 3 meses em Cachoeira para que pudéssemos transferir o título para cá. Obrigado, Magda, pelo seu relato. Quem mais? Temos mais participações. O Jairo Afonso Alves, de Caçapava. Eu ando na BR-290, trecho Cachoeira e Caçapava. Muito perigo nesse trecho, mas tem muita imprudência. Não é só asfalto ruim, tem que ter cuidado. Verdade, Jairo. Obrigado aí pelo recado, né, e pelo lembrete. Muito passa também pelo condutor, né, saber que precisa ter prudência, né, ter cuidado, valorizar a vida acima de tudo. A Cleusa Oliveira, hoje quero parabenizar o Vilmar Silveira com as mais ricas bênçãos de Deus, com muita saúde, paz e felicidades por mais um ano de vida. Da tua família que te ama, Cleusa, Bruna, Isabela e Isis. Obrigado, Cleusa, mais uma vez. A homenagem aí pro Vilmar. A gente já tinha feito a homenagem aqui pelo Facebook, mas tá dado o recado aqui. Terezinha Bilhão, quero desejar um feliz aniversário para minha sobrinha, Tayla Sofia, que está fazendo 1 aninho de vida hoje. Parabéns aí para Tayla. Felicidades, muitos anos de vida. Temos mais aqui, Leonardo, estou sempre ligado nas notícias de Cachoeira. Olha aí o gurizão fazendo pose em frente à TV. Grande abraço e obrigado pela companhia. E o NT Sul desta segunda está chegando ao fim. Acesse o nosso site para outras informações ou para rever as reportagens exibidas aqui. tvcachoeira.novotempo.com. Aqui na tela da TV a gente volta a se ver amanhã. Nosso encontro é ao meio-dia e eu espero por você. Uma excelente tarde, ótima segunda-feira, bom começo de semana e até amanhã. Tchau!